Queridos irmãos e irmãs, eu quero iniciar esse momento com uma oração que está no meu coração, e exatamente porque ela está me incomodando, eu quero começar por aí. Eu vou orar, se você concordar com minha oração, sinta-se à vontade para dizer amém. Senhor Deus e Pai, neste momento, quem sabe daqui a alguns minutos, algumas horas, mais de 1 milhão de pessoas estará marchando, passeando pela Avenida Paulista e regiões da cidade. Nós somos o teu povo aqui reunido. E nós sabemos que Cristo morreu por todas as pessoas, inclusive por estas, que vão estar marchando. Por isso, nesse momento, Pai, como comunidade de fé, nós queremos te pedir que o Senhor faça maravilhas, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor toque, que o Senhor modifique vidas, que o Senhor traga milhares para Jesus. Nós pedimos isso, porque nós cremos em Ti, conhecemos o Teu poder e queremos a salvação daqueles que estão perdidos. Oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom, já vou mudar de assunto, senão fica pesado demais, né? Queridos irmãos, nós pastores, normalmente, no gabinete pastoral, ou no correr da nossa vida, nós ouvimos duas frases, e essas frases se repetem muitas vezes. Uma delas é: eu não sei o que Deus quer da minha vida. Eu não estou entendendo o que Deus quer para mim. Esta é uma frase. A outra é: Deus já definiu tudo. Está tudo definido. O que acontecer comigo é porque Ele quer assim. Possivelmente você também, às vezes, ou quem sabe até mesmo hoje, pense isso. O que Deus quer da minha vida? Ou você também diga: ora, já está tudo definido, marcadinho, eu só faço o que Ele quer. Houve um homem no Antigo Testamento que esteve envolvido com sonhos. Ele sonhava, ele ouvia sonhos das pessoas e ele falava e explicava sonhos para as pessoas. Nós estamos numa época na nossa igreja em que a nossa preocupação é conversar, pensar sobre o nosso compromisso. Eu me importo. Com o quê? Com o meu crescimento espiritual, com a conversão dos meus amigos, familiares. Eu me importo. Por isso, nessa manhã, nós queremos fazer esta reflexão sobre compromisso. Eu me importo. Vamos então abrir nossas Bíblias em Gênesis 41 e nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 36. Gênesis 41, do versículo 14 até o 46.
6. Estou ouvindo os barulhinhos das páginas. Vamos ler então. Então o rei mandou chamar José, e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Aí o rei disse: sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. Em toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então José disse ao rei: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, o rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país, para recolher a 5ª parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazém nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. Queridos irmãos e irmãs, sonhar é coisa séria. Nesse trecho da história de José, que todos conhecemos, há algumas lições que eu gostaria de resgatar hoje,
de colocar em realce hoje. Reparem só. Nos versículos 15 e 16, nos dizem que houve alguém que teve um sonho. Quem consegue explicar? A primeira coisa que nós devemos entender, principalmente nós que somos cristãos, é que Deus nos dá sonhos. Deus nos dá sonhos. E sonho é importante. Sonho é uma coisa séria. Um amigo meu, há coisa de uma semana atrás, começou a namorar. E eu pensei cá com os meus botões. Que sonhos namorados têm? Tem sonhos? Mas não precisa namorar para ter sonhos. Você tem sonhos? E aí o rei contou o sonho. Eu tive um sonho. E perguntou a José. E José diz: é Deus que explica o sonho. Mas tem uma chavezinha aí, no versículo 16. Para o seu bem, ele vai contar o sonho. Um sonho. Temos sonhos? Você tem sonho? Você entende o sonho? Deus quer o seu bem. É muito interessante, irmãos, porque quando nós não somos cristãos, quando não somos de Deus, nós fazemos projetos. Temos, entre aspas, sonhos. Mas esses sonhos, muitas vezes, ou quem sabe, na maioria das vezes, são desejos. Pode nem ser errado, mas são desejos. Não estão necessariamente ligados à vontade de Deus. Alguns desses desejos, sim, alguns desses desejos são contrários à vontade de Deus. Mas, porque não conhecemos Jesus, transformamos esse desejo em sonho e pautamos a nossa vida. Ou eles que não têm Cristo pautam a sua vida por falsos projetos. O faraó teve um sonho e procurou o homem certo, um servo de Deus. Reparem o que o salmista nos diz. Quando o Senhor Deus nos trouxe, Salmo 126, versículos 1 e 2, quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. Aos seus filhos, Deus dá sonhos de alegria, sonhos para a sua felicidade, sonhos para que você
Cresça em comunhão com Ele, intimidade com Ele, para que você cresça como pessoa, como cristão, para que você saiba de fato quem você é e o que você deve fazer. Por isso, eu comecei por aquela pergunta que as pessoas fazem. Pastor, eu não sei o que Deus quer. Como é que nós sabemos o que Deus quer? Quando temos intimidade com Ele. E se você tiver intimidade com Ele, você vai descobrir que Ele tem um sonho dele para a tua vida. Um sonho que vai nortear a tua vida, vai dar sentido à tua vida e vai colocar você mais pertinho dele, mais junto dele. É muito interessante, e eu aqui não quero analisar o sonho do faraó, eu quero simplesmente conversar com os irmãos sobre essa questão do sonho nas nossas vidas. Se os irmãos olharem nos versículos 32 e 33, José disse: a repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso. É Deus quem dá o sonho para seus filhos. É Deus que dá o sonho para aquele que ele escolheu. E aqui ele tinha escolhido Faraó. É Deus quem dá o sonho. Agora, muito interessante. O sonho mostra o que Deus vai fazer. Vai fazer na tua vida. E vai fazer através da tua vida, na vida dos outros. Por isso José diz, Deus resolveu fazer. E te deu o sonho antes. Mas aí José acrescenta mais uma coisa. Portanto, será bom que o Senhor, ó Rei, escolha um homem inteligente e sábio. É muito interessante porque Deus dá o sonho. Deus dá o sonho. E aí sobra para a gente alguma coisa que não é fácil. Você é inteligente e sábio? Se você não for inteligente e sábio, o sonho de Deus para a tua vida não se realiza. Essa é uma resposta para aqueles que dizem, não, Deus já escreveu tudo. Eu só sigo ali, está tudo feito. Deus tem um sonho para a tua vida. Eu estava tentando ver aqui quem era o mais jovem nesse momento na congregação. E também estava olhando quem possivelmente seja o mais velho. Os mais velhos eu conheço, então é fácil. Os mais novos eu tenho que olhar para a turma do pastor Tarcílio. Eu quero dizer uma coisa muito simples. Há um sonho para a tua vida. Não importa a tua idade. Que coisa espetacular. Não importa a tua idade. Ah, já vi. Uma jovenzinha ali. Deus tem um sonho para você. Qual a idade do faraó? Não sabemos.
mas já era um homem adulto. Já governava. E no meio disso tudo, não importa a idade, mas já governando, no meio do governo, das atividades, já estava na luta. Dirigia um povo, e que não era qualquer povo. Foi uma das maiores civilizações do mundo antigo. Ele estava governando esta civilização. E ali, Deus apresenta a ele um sonho. Isso significa que você já pode estar na sua atividade, no correr dos seus afazeres, empresa, negócios, trabalho, faculdade, não importa. No meio disso, Deus tem um sonho para você. Deus já deu o sonho, possivelmente. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que ao estar aqui, o sonho já foi dado. Fica a pergunta: você é inteligente e sábio? Muito interessante. Vamos a Isaías 11, versículo 2 e 3. Esse trecho de Isaías é messiânico. Está falando do nosso Messias, está falando de Jesus. E diz assim: o Espírito do Senhor estará sobre ele, sobre Jesus, e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer. Oba! Reparem só. Faraó buscou quem? Ele tinha um sonho. Ele precisava de alguém que explicasse o sonho. Ele buscou José. Jesus é o Senhor da sabedoria. Jesus tem sabedoria e conhecimento, capacidade e poder para transformar o sonho em realidade. Você precisa de Jesus. Isso é fantástico. Não somente para Jesus te explicar o sonho. Ele vai fazer duas coisas. Ele vai te explicar o sonho. Mas além de te explicar o sonho, Ele vai te dar a sabedoria e a inteligência necessária para você colocar o sonho em movimento, para você transformar o sonho em realidade. Queridos irmãos, eu quero que os irmãos entendam algo muito bonito. Os sonhos de Deus são a matéria-prima para a construção da tua vida. Os sonhos de Deus são matéria-prima da realidade da tua vida. O sonho não é uma nuvenzinha que fica lá em cima e não tem nada a ver com o que você vai fazer. É a matéria-prima. Os sonhos de Deus para a tua vida. Mas a inteligência e sabedoria em Cristo. Senão não funciona. Dão e constrói uma vida cristã com sentido. Uma vida cristã com sentido.
Os sonhos de Deus são a matéria-prima da tua vida. Isso joga por terra a ideia de que Deus não fala contigo. Deus fala contigo. Isso joga a ideia por terra, a ideia de que Deus já definiu o que você vai fazer. Ele quer fazer uma parceria contigo. Os sonhos são dele. E não existe nada melhor para a tua vida do que o sonho de Deus na tua vida. Existe uma coisa muito importante, queridos irmãos. Se nós olharmos a história de José e do faraó, nós vamos ver um detalhe. O sonho que Deus dá para o faraó é um sonho para o faraó, mas os sonhos que Deus nos dá, assim como o que ele deu para o faraó, é para nós e para todas as pessoas que estão envolvidas com a nossa vida. O teu sonho não é só teu sonho. O sonho é para você, mas a realização do teu sonho, ou melhor, do sonho de Deus na tua vida, vai abençoar pessoas e pessoas, primeiro os mais próximos, mas até aqueles que você nem conhece. É como aquela pedra jogada no lago, que começa a fazer aquelas marolinhas concêntricas e vai. Inteligência e sabedoria vêm de Cristo para realizar o sonho de Deus e construir uma vida com sentido. Por que é que Deus me deu esta palavra? Eu não sabia. Eu estou com esse sermão pronto há mais ou menos uma semana. O sermão estava prontinho. Mas eu perguntava a Deus por quê. Bom, sem nenhuma dúvida, Deus está falando comigo. Deus não nos dá um sermão, nem para mim, nem para o pastor Nino, nem Tarcílio, nem Eliseu, sem que seja, em primeiro lugar, um sermão para você mesmo. E, logicamente, para a congregação. Mas, hoje de manhã, eu comecei a entender e ver a diferença. Esse 1 milhão de pessoas que marcharão hoje, acham que têm sonhos. Não têm sonhos de Deus. Estão servindo aos seus desejos. E vão, muito possivelmente, construir uma realidade triste, trágica, solitária. Mas, para esta igreja, para cada um de vocês, Ele deu sonhos. A realização dos sonhos de vocês, que são sonhos de Deus, sem nenhuma dúvida, não me pergunte como, porque eu não sei, pode mudar a vida de milhares daqueles que estão marchando.
E assim terminamos este sermão. Tito 2, 11 e 12. Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Eu arriscaria ler esse trecho de Tito assim: Deus nos deu sonhos, revelados através da graça, para que a salvação chegue a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos os pesadelos e as paixões do mundo e a vivermos, construirmos neste mundo uma vida sábia, inteligente e dedicada a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor não deixa o teu povo na ignorância, nós sabemos disso porque a tua palavra diz isso. Não caminhamos por este mundo em ignorância. O Senhor mostra para onde leva o caminho daqueles que te negam, daqueles que te renegam, ou daqueles que não te conhecem. Mas o Senhor coloca no coração dos teus filhos e filhas sonhos para as suas vidas, próprias vidas, mas sonhos que modificarão famílias, relacionamento com amigos, que modificarão a vida de pessoas que ainda não te conhecem. Por isso, Pai, nós nos importamos em crescer, Pai, espiritualmente, em ver esses teus sonhos nas nossas vidas realizados como o Senhor quer, para a nossa bênção e para a bênção de todos aqueles que estão, de alguma forma, direto ou indiretamente ligados a nós. Oh, Pai querido, olha, Senhor, o teu povo reunido aqui nesta manhã. Que este povo, Pai, cada um e cada uma, possa pensar, entender o sonho particular que o Senhor tem para cada vida. E possa pedir a Ti sabedoria, porque o Senhor dará sabedoria, derramará o teu Santo Espírito, possa se aproximar, estar juntinho de Jesus, para que Jesus explique o sonho, para que Jesus seja o nosso mestre de sabedoria, mestre que veio de Deus, Filho do Deus único. Oh, Pai, obrigado pelos sonhos que o Senhor nos dá. Que eles sejam uma bênção na vida da tua igreja, de cada irmão e irmã aqui. Que eles sejam uma bênção para esta igreja. Que esses sonhos abençoem também o reino de Deus. Realiza, Senhor, estes sonhos, para que a vida de cada um e de cada uma tenha sentido, pleno de fé, pleno de esperança, pleno de amor.
É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus.